Espírito Santo, aquele que nos deu a fé no Salvador Jesus, nos tornou filhos do Pai Celestial, e esse mesmo Espírito nos oriente, nos guie quando queremos meditar na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Eu estive cercado de perigos de morte. Ondas de destruição rolaram sobre mim. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu minha voz. Ele escutou meu grito de socorro. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Lendo esses versículos do Salmo 18, que a gente ouviu hoje, eu fico imaginando se depois que Jesus ajudou Pedro a não afundar na água, salvou Pedro de se afogar e levou Pedro em segurança para dentro do barco, fico imaginando se o Pedro não lembrou desse salmo. Diz exatamente isso. Ele me estendeu a mão, me segurou, me tirou do mar profundo. Então, lembrando, o que aconteceu naquela noite, madrugada, Jesus tinha alimentado uma grande multidão, multiplicando alguns pães e alguns peixes. E aí ele disse para os discípulos: olha, vão adiante do barco, lá para o lado do lago, que eu quero ficar sozinho, eu quero orar. Então Jesus ficou orando e de madrugada, provavelmente aí entre as 3 e 6 da manhã, o texto diz que o barco deles era açoitado pelas ondas, provavelmente eles estavam já cansados de remar e as ondas agitando, eles não saíam do lugar, cansados de lutar contra aquele vento, e de repente eles veem um vulto caminhando no lugar. Naquela época havia muita superstição, até hoje existe, A superstição era que marinheiros que morressem no mar viravam fantasmas e ficavam aparecendo, na água. Mais ou menos quem assistiu, uma coisa parecida com Piratas do Caribe, Então, essa foi a reação deles. Eles pensaram, é um fantasma. Mas aí Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenho medo. E aí o Pedro, que sempre era o mais impulsivo, o mais corajoso, disse: não, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá caminhando até aí. Tipo assim, prova, que é o Senhor mesmo. E Jesus aceitou, o pedido dele, falou: vem. E Pedro teve coragem. Imagina você estar em um barco ali no meio de um lago. Eu sei que tem um lago aqui que tem acho que 30 metros de profundidade ou mais. Imagina você estar ali num barquinho e você ter coragem de sair e pisar na água para caminhar. Ele fez isso. E ele começou a andar em cima da água, Mas quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar o vento e as ondas, começou a afundar. Ficou com medo. E aí então Jesus, estendeu a mão, agarrou Pedro e levou ele para o barco. Acalmou o vento, e ali eles adoraram Jesus. Mais uma vez, então, meus irmãos, como tinha acontecido no dia anterior, não fazemos entender, Jesus tinha mostrado para ele o seu poder divino, porque ele tinha multiplicado, poucos pães e peixes para mais de 5.000 pessoas comerem. Jesus mostrou mais uma vez o seu poder sobre a natureza e o seu amor pelas pessoas. E mais uma vez a gente vê que os discípulos esqueciam os milagres de Jesus muito rapidamente. Eles sempre estavam em pânico de novo. Quando eles viram Jesus ali, pensavam que era fantástico. E é interessante, lá em Mateus 8, nós estamos em Mateus 14, lá em Mateus 8, Jesus já tinha acalmado uma tempestade. Jesus estava, lembra? Jesus estava no barco com eles, estava dormindo.
Jesus então levantou e acalmou, né, a tempestade, o mar, né? E vendo o que aconteceu nessa ocasião aqui, Jesus disse uma coisa parecida com o que ele disse naquela vez. Por que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm. Parecia que era muito difícil, mesmo vendo tantos sinais e milagres, era muito difícil os discípulos confiarem em Jesus e perceberem que somente a mão de Jesus nos salva. Era difícil. A gente fica pensando, poxa, mas que turma sem fé. Mas aí, meus irmãos, nós não podemos simplesmente condenar a pouca fé daqueles homens. Porque quando a gente aponta o dedo para eles, assim, falando, vocês não têm fé, seus medrosos, são 3 dedos apontando para nós. 3 dedos apontando para nós, que não somos melhores do que eles. Na nossa confiança em Jesus. Muitas vezes nós também falhamos em perceber e confiar que somente a mão de Jesus nos salva. Quantas vezes nós, e muitos outros cristãos, não confiamos nisso, buscamos ajuda em outras coisas. Para mim, assim, parece uma coisa boba, né? Mas eu me assusto vendo cristãos indo atrás de horóscopo e coisas que Deus não permite, nem ordena. Né? Ou buscando santo disso, santo daquilo. Não. Né? Então veja, nós também duvidamos. Ou não é verdade que quando a gente passa por tempestades da vida, às vezes a gente duvida do amor de Deus por nós. Eu não sei, eu acredito que nenhum de nós aqui passou pelo que o Jó passou. Né? A gente comentou um pouquinho antes, ele era muito rico. Em poucos dias ele perdeu todos os filhos, todos os empregados, todo o gado, toda a riqueza, e ainda pegou uma doença que estava com ferida dos pés à cabeça. A mulher dele disse, Jó, amaldiçoa a Deus e pede para morrer. E o Jó não fez isso. Mas uma coisa o Jó fez, que eu comentei antes, né? Ele duvidou de Deus, e ele começou a questionar Deus. Então, quase todo livro de Jó, Jó fazendo perguntas para Deus, devemos amigos dele, querem aconselhar ele, e mais atrapalham do que ajudam, né? E aí no capítulo 38, que a gente leu um pouquinho hoje, Deus começa a responder para ele. Mas, resumindo a história, né, como a gente disse, ele não perdeu a fé. E Jó tem uma das frases lá no Antigo Testamento que fala de Jesus. Ele fala, eu sei que com esses olhos aqui um dia eu vou ver o meu Salvador. E no fim da história, Deus dá tudo em dobro para o Jó. Né? Menos uma coisa, ele tinha acho que 7 filhos, Deus não dá depois 14 filhos, ele dá só mais 7. Por quê? Porque os 7 filhos dele eram tementes a Deus e eles estavam com filhos da vida eterna, não precisava dar o dobro. Já tinha 7, Deus deu só mais 7. Né? E fazendo um parênteses, né, meus irmãos? Não vamos fazer como alguns fazem. Dizer assim, viu, se você for fiel ao Jó, se você perdeu alguma coisa, Deus vai te dar em dobro. Não é essa a missão. Deus quis dar em dobro para o Jó porque ele quis, mas não tem uma promessa, mas faça assim e vai ser assim com você. O ponto é a bondade de Deus, e o ponto é Jó mesmo perdendo tudo e não sabendo que ia ganhar tudo de novo. Ele ficou firme na fé até o fim. Questionando Deus, sim, mas sem amaldiçoar a Deus, sem abandonar a fé em Deus. Então, meus irmãos, os discípulos ali, né, depois de horas lutando contra o mau tempo, talvez eles pensaram, onde é que está Jesus? Será que ele não está vendo que a gente pode virar o barco e morrer no meio dessas ondas? Será que ele esqueceu da gente? Por que ele não veio logo? Talvez assim é com a gente às vezes, né? Quando enfrentamos as tempestades da vida, pensamos, poxa, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está demorando demais para me ajudar? Em parte, a
gente já falou sobre isso em outros momentos, né? A gente é contaminado, meus irmãos, por duas doenças do nosso tempo, que terminam com ismo, né? Imediatismo, a gente quer tudo para já. Eu oro hoje, Deus tem que me atender já. E o outro é o consumismo. Eu acho que eu tenho que ter tudo que o mundo oferece. Quero consumir, e tem que ser já. Então, a gente muitas vezes não sabe esperar mais, a gente não sabe ter paciência, a gente não sabe lembrar que tudo tem a sua hora. A gente é tentado entrar na onda também de alguns religiosos, igrejas, que acham que podem mandar com o Espírito Santo, mandar o poder de Deus. Alguns eu já ouvi falar, você é filho de Deus, você tem direito, você tem que exigir de Deus. Não sei que Bíblia essa pessoa lê, porque na Bíblia não diz isso. A gente não pode entrar nessa onda desses que acham que vão resolver tudo com uma sessão de descarrego, com um templo dos milagres, com uma corrente de oração, uma corrente de fé, etc., sem perguntar primeiro se essa é a vontade de Deus. E às vezes a gente quer transformar então Jesus num mero escravo da gente, um gênio da lâmpada, né, que a gente pede e ele tem que atender. Esse não é o Jesus da família. O Pedro, o que ele fez? Gritou para o socorro. Felizmente ele lembrou de quem estava ali na frente dele. Ele voltou a olhar para Jesus, buscou ajuda na pessoa certa. E Jesus, interessante, né? Jesus não disse, morra afogado, Pedro, você duvidou de mim. Não. Mesmo com a pouca fé do Pedro, ele foi lá, estendeu a mão e o salvou, como a gente ouve no Salmo 18. E ele mostrou para os discípulos lá assustados, né? E para a gente hoje também, aquilo ali, ó. Somente a mão de Jesus salva a gente. Por isso, meus irmãos, nós não temos nada mais a fazer do que o seguinte: não quer dizer que nós não vamos ter problemas, ou vamos fazer de conta que a gente não tem, não. Mas a gente vai deixar de olhar só para os problemas, só para as dificuldades, quer dizer, para os ventos e as ondas, né, que ameaçam nos afogar no mundo. Nós vamos parar de olhar só para isso e vamos olhar para Jesus. Porque o mundo que a gente vive foi Ele que criou também. A nossa vida foi Ele que deu. Então, saber e confiar que Ele está com a gente nas angústias, no desespero, saber, meus irmãos, que mesmo que a gente vá ter com toda a nossa fraqueza, com todo o nosso medo, Ele estende a mão. E a gente pode se agarrar à mão poderosa e amorosa dele. E essa mão, então, nos salva, nos fortalece, põe a gente debaixo do seu cuidado e põe a gente dentro do seu barco da salvação. E aí ele faz a gente reconhecer como os discípulos e dizer: Tu és o verdadeiro Deus. E nos faz adorá-lo. Lembra que o pastor contou no vídeo ali? O barco se tornou uma igreja. Por quê? Porque a partir do momento que eles viram o poder de Jesus, eles adoraram Jesus. É assim que Jesus quer que a gente faça. Confie na sua mão, confie nele e o adore. Somente a mão de Jesus nos salva. Agora, se a gente duvidar disso, o resultado é o seguinte: a gente vai afundar cada vez mais. Porque sozinhos a gente não consegue se livrar dos nossos problemas. E principalmente do maior problema que a gente tem, os maiores inimigos da gente, né? O pecado, o diabo e a morte eterna. Nós, para começar, a gente nem conseguiria, né, sair do barco e andar sobre a água. Ali Jesus concedeu, né, esse milagre para Pedro naquela hora. Mas mesmo assim ele foi um pouquinho só, já afundou, porque ele começou a duvidar. Tá? Então, meus irmãos, nosso maior objetivo de seguir na mão de Jesus é saber que Ele nos livra
nos afogarmos no pecado, na morte eterna, na condenação. E aí, então, o nosso maior objetivo como cristãos, e aí vocês lembram que nós falamos sobre isso 2 semanas atrás, lembram? Qual é o seu maior objetivo de vida? Falando daqueles 2 homens, do tesouro que ele encontrou no campo e o outro que achou a pérola preciosa, né? O grande objetivo de vida deles foi ficar com o tesouro e com a pérola, que significa ali Jesus, o Evangelho. Então, o nosso grande objetivo como cristãos deve ser esse. É a gente confiar cada dia que somente a mão de Jesus nos salva. Não precisamos de nada e nem ninguém mais do que Jesus. Somente Ele. Só a fé nele garante para a gente libertação, segurança e, no final, a vida eterna, no porto seguro do céu. E agora eu quero dizer especialmente para os pais que são pais masculinos, né? Pai e mãe. Você que é pai. Esse deve ser o seu maior objetivo na vida. Viver na certeza que somente a mão de Jesus salva você, pai, e transmitir isso para sua esposa, para os seus filhos. Quem já é pai duas vezes, né, já é avô, para os seus netos. Transmitir isso para os seus filhos com suas palavras, com a sua presença aqui na casa do Senhor, com as suas ações e com a sua maneira de viver. Enfim, isso não sou eu que estou dizendo. Deus diz que cada pai deve se esforçar para ser um modelo de fé para a sua família, especialmente os seus filhos. Crer que somente a mão de Jesus nos salva. Por quê? Porque foram as mãos amorosas de Jesus que venceram o pecado. Que venceram o pecado, o diabo e a morte, porque foram pregados lá na cruz no nosso lugar. Ali ele derramou o sangue dele, não o nosso. O sangue dele para nos dar plena libertação, salvação. Depois ressuscitou, subiu ao céu, como a gente disse no credo também, né? Mas não ficou só lá no céu, enviou o Espírito Santo para colocar no seu e no meu coração a fé no Pai de amor. O Espírito Santo que nos liga a Deus pela fé em Jesus, através da palavra que a gente ouve. Como Paulo disse na epístola de hoje, né? Através do batismo da Santa Ceia. Por isso que é importante, você pai, e agora vamos enganchar a mãe junto, né? É importante você trazer os seus filhos aqui, eles ouvirem a palavra que dá vida, para eles serem orientados e aprenderem a andar nesse caminho. Na sua casa também, levar essa palavra para eles, porque a fé vem pelo ouvir, se não ouvirem, como vão continuar na fé? Então, meus irmãos e irmãs, em todos os momentos da nossa vida, mas especialmente nos de tempestades, angústias, dores, que o Espírito Santo leve a gente, leve vocês a olhar para Jesus, a pedir socorro para Jesus. E aí, como diz o Salmo 18, Jesus vai nos ouvir, vai estender a sua mão, vai nos segurar, vai nos tirar do mar profundo do pecado, da condenação, porque só a mão dele pode fazer isso. Amanhã é dia dos pais. Amanhã eu tenho um aniversário, eu gosto de lembrar, amanhã é 13 de agosto. 51 anos atrás é o dia que eu fui batizado. Provavelmente naquele dia era dia dos pais também, porque era o segundo domingo. E eu pude ser batizado porque meu pai e minha mãe me levaram para eu entrar na família do Pai Eterno, pelo batismo. Mas se eu estou aqui hoje, é porque o meu pai e minha mãe continuaram me levando lá, para continuar alimentando a fé que eu recebi no batismo. Escola bíblica, depois catecismo e assim por diante. Então, meus irmãos, nesse dia dos pais, que essa confiança em Jesus seja a maior qualidade que os nossos filhos vejam em nós, pais. Ah, meu pai é bom nisso, meu pai é bom naquilo, né? Ótimo, mas a principal qualidade que ele veja em você, pai, em mim como pai, é como meu pai confia em Jesus, como ele teme a Deus. E que o maior presente que a gente possa ver dos nossos filhos é ver que eles caminham e vivem nessa mesma fé. Porque nós demos o exemplo para eles. Porque nós os trouxemos na casa e nos caminhos do Senhor.
que eles vivem nessa mesma fé, que eles sabem, como nós, pais e mães, sabemos, que somente a mão de Jesus nos salva. Agarre sempre nessa mão. Aponte essa mão para mais pessoas. Muita gente está se afogando. Precisa da mão de Jesus.